Irmã Shuyan. Desculpe. Não foi minha intenção estragar seu dia de aniversário de casamento com o irmão Sili. Só que o irmão Sili estava tão ansioso para ver seu filho querido que me fez vir. Você não vai ficar brava. Na vida passada, exatamente hoje, descobri que Mengsili tinha um caso. Infelizmente eu era uma apaixonada naquela vida. Para manter o casamento e a família, me humilhei. E acabei levando chifre até a morte. Irmã Shuyan. Diga. Se você matasse com as próprias mãos o único neto da família Men, será que o irmão Sili expulsaria você, essa cara amarela, de casa? Na vida passada, essa Liu Xiaoxiao, para me forçar a me divorciar de Mengsili, fingiu cair e me acusou de empurrá-la causando um aborto. Xiao. Irmão Sili, minha barriga está doendo muito. Está doendo muito. Nesta vida, ela ainda usa esses métodos baixos. Shuyan. Não esperava que ao reviver, você ainda fosse tão cruel, querendo fazer Xiao abortar. Filho, nesta vida, precisamos nos divorciar dessa mulher rapidamente. Não podemos errar de novo na escolha da esposa. Exatamente. Essa mulher feia, na vida passada, sempre se agarrou à nossa família. Nesta vida, vamos garantir que ela saia sem nada. Na vida passada, será que a família deles também reviveu? Em vão, na vida passada, fui injustiçado pela família Men, maltratado, e sempre servi a família Men como um escravo, apoiando secretamente a família para se tornar uma família rica. Mas no final acabei morrendo tragicamente. Nesta vida, vou fazer todos vocês pagar por isso. Já que vocês escolheram Liu Xiaoxiao, então vou-me divorciar de você, Mengsili. Divórcio. Shuyan, você costumava ser como uma cola, sempre grudar em mim. Agora você quer se divorciar de mim. Se você está tentando me prender, então eu te aconselho. Senhor Men, está surdo. Eu disse. Eu quero me divorciar. Divórcio. Você. Tá bom, o divórcio foi você quem falou. Mas esses 5 anos, você comeu o que a família Men ofereceu. As roupas e sapatos que você veste foram todos comprados pelo meu filho, com dinheiro de verdade. Se quer se divorciar, saia sem levar nada. Sair sem levar nada é isso? Tá bom. Esse aniversário de casamento que estava tão bom, como de repente virou uma briga de divórcio. Tudo por causa dessa Shuyan que não pode ter filhos. Casados há 5 anos e nem um ovo botou. É claro que vai ser expulsa da família Men. Agora mesmo assino divórcio. Jing Shuyan, eu não vou deixar você sair da família Men tão fácil assim. Sili, meu irmão, minha barriga está doendo muito. Shuyan, como você pode ser tão cruel, mesmo depois de renascer. Você, mulher sem coração. Olha só, vou te dar uma lição. Shuyan, você machucou nossa Xiao. Se quiser sair pela porta da família Men, você vai ter que pagar o preço. Vamos lá. Quebrem tudo. Vocês. Vai embora. Por que você não vai? Não estava tão corajosa antes, gritando que queria se divorciar do meu irmão? Se você conseguir pisar nesses vidros e sair por essa porta, daqui em diante, a família Men e você não terão mais nada a ver. Nem essa determinação você tem. Shuyan, se você se arrepender, volte e se ajoelhe para me pedir desculpas. Talvez eu ainda possa te dar uma chance. Servir toda a nossa família. Ha.
Meng Sili. Shuyan. Se você sair pela porta da família Meng, essa cara amarela sua não valerá nem um cachorro. Quando se arrepender, não volte chorando para me implorar. Arrependimento. A partir de hoje, vou retirar tudo de vocês. Quem deve se arrepender é a família Meng. Ah. Shuyan, você realmente fala muito. Sem medo de nada. Que arrogância. Vou-te dizer a verdade. Nossa base na família Meng é o renomado grupo Shifeng. Abandonamos você esse fardo. A família Meng só vai crescer. Não esperava. Nesta vida foi tão fácil expulsar aquela mulher. Desta vez a família Meng não pode perder uma boa nora como Jiao Jiao. Por que não anuncia com Jiao Jiao a data do casamento? Já que me divorciei de Shuyan, vou anunciar aqui. Em 3 dias, vou dar a Jiao Jiao um casamento do século. Nossa Jiao Jiao não só é uma herdeira rica, mas também está grávida do herdeiro da família Meng. Não se compara com Shuyan, aquela galinha que não bota ovo. É muito melhor. Na época, convidados de alto nível de todo o mundo virão ao nosso casamento. Até o presidente do grupo Shifeng será nosso padrinho. Recebemos o retorno do Sr. Shu. Sr. Shu, aqui está o convite de casamento da família Meng. A família Meng implorou para que o presidente do grupo Shifeng, que sempre os apoiou, ou seja, o Sr. Shu, fosse o padrinho de Meng Sili e Liu Jiao Jiao. Sr. Shu, a família Meng não sabe que você é um investidor misterioso. Então, sobre ser padrinho, eu vou recusar. Não. Não só serei padrinho, mas também convidarei as senhoras das 3 grandes famílias nobres de Zhengsheng. Todas vieram para a cerimônia. Sr. Shu, os Meng foram cruéis ao expulsá-lo de casa. Por que você ainda? Porque eu tenho 3 grandes presentes de casamento para entregar pessoalmente à família Meng. Parabéns. Jiao Jiao é a nova esposa que Sili acabou de se casar. Ela não é apenas bonita e gentil, como também é uma socialite nascida em berço de ouro. Muito melhor que a ex-esposa de Sili que não dava cria em 100 vezes. Além disso, faltam apenas 2 ou 3 meses e ela dará à luz. Então eu terei um neto nos braços. A chegada das senhoras das 3 grandes famílias de Jiangsheng. As senhoras das 3 grandes famílias de Jiangsheng vieram participar do banquete de aniversário da família Meng. Parece que nossa família Meng realmente vai prosperar. Mulheres ousadas tentando seduzir nossos maridos. No futuro nunca mais quero ver você em Jiangsheng. Droga, por que as senhoras das 3 grandes famílias de Jiangsheng vieram? E se elas me reconhecerem como a amante que tentou roubar seus maridos? Então estou perdida. Nossa, eu nunca imaginei. 3 senhoras das grandes famílias veriam honrar o casamento da família Meng com sua presença. Vocês vieram, certamente porque vocês são amigas de longa data da família de Jiao Jiao. Jiao Jiao. Sim. Esta é a nova esposa da família Meng, Liu Jiao Jiao. Eu disse que essa jovem esposa que sua família Meng trouxe parece-me muito familiar. Exatamente. Também parece que já a havia em algum lugar. Isso deve ser porque Jiao Jiao frequentemente participa de encontros da alta sociedade. Você certamente já a encontrou antes. Afinal, ela também é uma socialite nascida em berço de ouro. Sim, isso é encontrar uma nora. Claro que tem que ser alguém do mesmo nível, ao contrário de algumas acompanhantes que se fazem passar por socialites.
E ainda ficam seduzindo os maridos dos outros. Essas vagabundas de baixo nível. Eu bato em uma quando vejo uma. Esse tipo de mulher. Como poderia entrar no meu campo de visão? Nossa, Jiao Jiao. É uma verdadeira socialite de alta classe. Vem, Jiao Jiao. Dá um oi para as 3 damas da alta sociedade. Ai, mãe, estou sentindo uma dor no estômago. Preciso ir ao banheiro. Desculpe. Jiao Jiao. Me assustei. Ainda bem que aquelas 3 velhas não me reconheceram. Minha identidade de acompanhante quase foi descoberta. Não é a boate Chunxiao número 68. Eu estava me perguntando por que não conseguia te encontrar. Afinal, você veio aqui para se casar, procurando alguém para assumir a responsabilidade. Senhor Xue. Da última vez fui espancada pelas suas esposas. Como eu ousaria procurar vocês de novo? Ai, não aqui. Hoje é o meu casamento. No dia do casamento com a noiva não seria mais emocionante. Senhor Qianqi malvado. Ai, Jiao Jiao. Onde você foi? Aquele é o príncipe da família real britânica. Aquele é o homem mais rico do país de Alá e o professor dos Estados Unidos. Eles vieram de avião especialmente para participar do casamento. Convidados internacionais. Daqui a pouco, você tem que se comportar bem para deixar uma boa impressão para a nossa família Man. Não se preocupe, mãe. Eu definitivamente não vou desonrar a nossa família Man. Olá a todos. Eu sou a noiva de hoje. Liu Jiao Jiao. Muito obrigada. Por favor, faça um discurso em francês. Por favor, fale em árabe. Você fala russo. Nossos convidados estrangeiros não entendem. Por favor, use inglês, francês, russo, japonês, coreano. 8 idiomas para o discurso de casamento. Não são apenas 8 idiomas. Sem problemas. Nossa nora. Ela estudou no exterior. Uma jovem de família rica. Domina 18 idiomas. O que? 8 idiomas. Esse curso para jovens de elite só ensinou como seduzir homens. Nunca ensinou idiomas estrangeiros. Esses convidados estrangeiros estão aqui por causa da influência do grupo Xifeng. Para participar do nosso casamento, você precisa fazer um bom discurso. Não nos envergonhe. A honra da família Meng. 1. Não disseram que ela fala 18 idiomas. Que inglês ruim é esse? Que ridículo. Meu filho de 3 anos fala inglês melhor que ela. Jiao Jiao. Você não disse que estudou no exterior. Então essas frases em inglês nem consegue falar direito. Jiao Jiao. Ofender esse convidado estrangeiro é o mesmo que ofender o grupo Xifeng. Se eles retirarem o investimento, nossa família mesmo está acabada. Use os 8 idiomas para explicar para eles. Agradeço a todos os amigos por participarem do casamento hoje. Este casamento será presidido por mim. Novamente bem-vindos a todos presentes. Uau! Ela consegue falar fluentemente tantas línguas diferentes. Uma mulher tão linda e cheia de charme. E ainda talentosa. Isso sim é uma verdadeira herdeira. Sim. Aquela tal de Liu Jiao Jiao, comparada com esta deusa, é pior que lixo. Esta senhora não só é bonita e charmosa, mas também domina 8 idiomas. É simplesmente a namorada dos sonhos de todos nós homens. Não é aquela mulher que a família Man acabou de descartar. Ei, Xuyan. Você é uma galinha que não bota ovos. O que está fazendo aqui se humilhando? Se não me engano, não foi a família Meng que se ajoelhou e implorou para que eu viesse. O que? Ajoelhar e implorar. Xuyan, você não vai dizer que você é a testemunha de casamento que eu convidei, a misteriosa presidente do grupo Xifeng. Você é apenas uma mulher que foi casada comigo por 6 anos, se fazendo de presidente.
Você sabe falar 8 idiomas. Porque está se passando por presidente. Você só quer me enganar no meu casamento. Eu, Meng Sili, nunca vou me casar com você de novo. Esta bela mulher é a ex-esposa do noivo. Nós só investimos na Meng por causa da ex-esposa dele. Já que eles se divorciaram, então vou retirar meu investimento. A família Meng descartou uma ex-esposa tão incrível para se casar com aquela Liu Jiao sem classe. É óbvio que eles não têm olhos. Eu também vou retirar meu investimento. Miss Chu, este é o nosso Chang'an International. 1 bilhão de contratos de projeto. Espero trabalhar com você. Nosso contrato vale dezenas de bilhões. Espero que você possa cooperar conosco. Bela Miss Chu, por favor, case comigo. Obrigado. Se houver uma chance, estamos a falar mais tarde. Que se passa? Esses VIPs. Porque você foi ao redor do Shuyan, aquela mulher de rosto amarelo. Ela não é apenas uma. A dona de casa que não tem peido? Como é possível? Conversar com convidados estrangeiros é cooperação. Como isso é possível? Esta mulher maluca deu-lhes sopa de êxtase. Esta família Meng é realmente cega. Um bom cisne branco em casa, não valorizado. Eu me casei com um sapo na sarjeta. A visão desta nora é muito ruim. Os intestinos estão todos arrependidos. Temos a oportunidade de cooperar no futuro. Obrigado a todos aqui. Todos os convidados, não vá embora. Não vá embora. Jiao, você se apressa. Você mantém o VIP em uma língua estrangeira. Uma vez que eles vão retirar o capital, a nossa família Meng vai à falência. Culpe esta mulher. Estou com ciúmes e levei o irmão Sili, então veio de propósito para o meu casamento. Esmagou-me no campo. Ei, o que se passa? A noiva ainda tem uma barriga grande, apenas no local do casamento com um pequeno guarda-chuva. Sim, ainda há uma caixa vazia. Viu Jiao, o que diabos está acontecendo? Você estava nos bastidores, desapareceu por mais de 10 minutos. E agora aparece essa coisa. Você tem que me dar uma explicação. Essa caixa caiu do corpo de Shuyan. Shuyan é apenas uma. Não é à toa que esses convidados estrangeiros só querem trabalhar com você. Pelo visto, o serviço é muito bom a essa mulher. Então todos esses anos, você usou seu corpo para conseguir investimentos para nós, né? Agora você está recebendo clientes, até no casamento do meu filho. Ainda bem que meu irmão se divorciou de você, senão teria sido infectado por uma doença suja sem saber. Essa mulher ousou me trair. Quem foi você que engravidou a amante? Em termos de baixeza, ninguém supera você, Meng Sili. Você. Sua vagabunda ousou bater no meu filho. Meu filho engravidou Jiao. E daí? Culpe-se por ser inútil. Nenhum filho você consegue ter. Velha, é melhor você entender quem realmente não pode ter filhos. A sua bruxa ousou bater na minha mãe. Vou ver como vou te arrumar alguém. Vocês. Sua vagabunda não só traiu meu filho, mas ainda veio arruinar o casamento dele. Agora eu quero que você, na frente de todos, se curve e peça desculpas ao meu filho e à nora. Isso mesmo. O presidente do grupo Shifen já está a caminho. Não deixe uma coisa podre como você sujar os olhos dela. Ajoelhe-se imediatamente para mim. Depois de bater a cabeça, saia rolando. Verdadeiro ou falso? Essa ex-esposa parece bastante pura, hein? Nunca imaginei que às escondidas ela fosse uma prostituta. Vá pedir desculpas à família Meng batendo a cabeça. Peça desculpas batendo a cabeça. Essa primeira reverência é para o meu marido. Essa segunda reverência é para minha sogra e para minha cunhada. E essa terceira reverência é para todos os convidados presentes aqui. Eu sugiro que me soltem agora. Caso contrário, vou fazer todos vocês se arrependerem. Arrependerem. Estou realmente arrependido. A maior coisa que nossa família Meng se arrependeu foi não ter te expulsado mais cedo, para podermos receber nossa Jiao mais cedo. Pare. Eu quero ver quem são essas pessoas que não têm olhos na cara, que comeram coração de urso e coragem de leopardo, ousando colocar as mãos no presidente do grupo Shifen. O quê? Presidente do grupo Shifen. É Shuyan. É você. Não. 3 senhoras, por que estão batendo na nossa Jiao? O que você está fazendo? Será que dá pra entender direito? Vocês deveriam perguntar à nova esposa que acabaram de casar. Que tipo de pessoa ela realmente é?
Essa vagabunda foi pega várias vezes traindo. Ela seduz nossos maridos, invade a cama de nossos maridos. Que dama da alta sociedade. Essa Liu Xiao é apenas uma mulher vulgar que faz companhia por dinheiro. E é a inimiga pública do círculo de esposas da elite. Nossa. A nova nora da família Meng foi realmente uma sapataria estragada por outros. Ela ainda grita para prender o ladrão, dizendo que a ex-esposa original era uma acompanhante. Que falta de vergonha. Xiao. O que elas estão dizendo é verdade. O que está acontecendo? Isso. Não. Eu finalmente falsifiquei minha identidade de socialite para entrar na alta sociedade. Não posso deixar essas velhas estragarem tudo. Foi Shu Yan quem as incitou a me difamar, espalhando rumores sobre mim. Shu Yan, eu sei que você está com ciúmes de mim. Minha educação e família são melhores que as suas. Mas você não pode jogar essa merda em cima de mim. Eu e o irmão Sili somos realmente apaixonados. Por favor, apenas nos deixe ficar juntos. Shu Yan, você estragou meu casamento de propósito, só porque quer se casar comigo de novo. Eu te digo. Impossível. Agora eu te ordeno. Deixa e peça desculpas a Xiao. Então, você está com ciúmes de nós por termos uma boa nora como Xiao. Você propositalmente contatou essas pessoas para jogar lama na Xiao. Mãe e irmão. Por que perder tempo com essa mulher? Deixe-me subir e matá-la. Ciúmes de quê? Ciúmes de vocês serem um bando de lixo. Você sabe qual é a verdadeira identidade dela. Vocês falam tanto daquela mulher amarela que consideram esterco. Ela é a presidente do grupo Shifen, com uma fortuna de bilhões. O quê? Como isso é possível? Exatamente. Eu sou o presidente do grupo Shifeng. Não apenas o maior investidor da família Meng, mas também a pessoa que vocês ajoelharam 3 vezes para convidar como testemunha do casamento. Chamem as pessoas. Apresentem os presentes. Como testemunha do casamento de Meng Sili e Liu Xiao. Deste casamento do século, eu ofereço minhas sinceras bênçãos aos 2 recém-casados, canalha com galinha, grudados como cola e laca, vagabunda com cachorro, para sempre juntos. Agora eu vou apresentar 3 grandes presentes para os noivos. O primeiro presente é o relatório de teste de 16 doenças sexualmente transmissíveis da senhorita Liu Xiao. Liu Xiao, você não disse que eu fui o seu primeiro homem. Agora essas 16 doenças. Eu preciso de uma explicação. Que relatório de teste? Isso é falso. É forjado. Você só está com ciúmes porque Xiao deu um filho para a nossa família Meng. O segundo presente é o diagnóstico de infertilidade do noivo Meng Sili. Impossível. Você mesmo disse que era você quem era infértil. Como pode ser eu? Naquela época eu estava muito apaixonado para proteger o seu orgulho. Por isso disse que era eu quem era infértil, já que você não quer salvar a cara. Então eu não preciso mais cuidar do seu orgulho. Sua vagabunda, você realmente consegue mentir descaradamente. Meu filho é infértil. Então como minha nora ficou grávida? E como ela engravidou do meu neto? Não se apresse. Esse é o terceiro grande presente que eu te dou. A família Meng é toda de idiotas. Viraram os otários do nosso filho. Liu Xiao, sua vagabunda. A criança na sua barriga foi feita com outro homem. Meng Sili, não foi você que se fez de besta, sabendo que eu estava grávida. Logo chutou sua esposa para vir ser o otário para mim. Seu. E você, sua velha caduca. Foi você que cegou e escolheu a nora errada. Essa vida toda merece não ter neto. Sua maldita. Eu faço você morrer mal. Mãe, você está bem. Mãe, acorda logo. Vagabunda, você engravidou do nosso marido. Levem ela para resolver isso. Ah, não. Socorro, socorro. Par Shu Yan. Você planejou arruinar meu casamento, só para chamar minha atenção. E voltar comigo. Tá, eu aceito. Agora você vem comigo para a casa dos Meng. Não vem com essa de querer e fingir que não quer. Querer e fingir que não quer. Voltar com você. Seu Meng, você é mesmo um saco de pancadas. Que cara de pau.
Shuyan. Não seja ingrata. Sem mim, Meng Xili. Você é uma divorciada sem valor. Seu Meng, ao invés de se preocupar se alguém me quer, é melhor pensar direitinho. Depois que eu retirar o investimento na falência da sua família Meng. Para. Impossível. Isso é absolutamente impossível. Nossa família Meng, como poderia falir por causa de uma mulher amarelada como você? Assim, na vida passada. Já neste ano, fui escolhida pela rica família Fu do Círculo de Pequim. Tornei-me a jovem senhora Fu oficialmente casada. A família Fu do Círculo de Pequim, que com um simples pisar, pode fazer a terra tremer 3 vezes uma família top. 10 grupos Shifen nem chegam perto. HMPF nesta vida, a posição de jovem senhora Fu com certeza ainda será minha Menxiaman. Falência. Eu Menxiaman, logo me casarei com a rica família Fu, tornando-me a senhora Fu, do herdeiro Fuxen do Círculo de Pequim, e nossa família Men, por causa deste casamento, subirá rapidamente na vida. E você, Shuyan? Nesta vida só será como na vida passada. Será esmagada por nós. Meng Xiaoman, infelizmente você não sabe, na vida passada, quem te ajudou a se casar com uma família rica. Que bom. Então vamos ver. Nesta vida, se você ainda conseguirá se casar com a família Fu. Quarto VIP. A senhora Fu está em estado crítico. Venha rápido comigo para salvá-la. Vocês são todos especialistas médicos de topo, que trouxe de vários países do mundo. Por que não conseguem curar minha avó? Senhor Fu, a senhora não só está com câncer em estágio avançado, mas seus órgãos estão gravemente falhando. Nós realmente não podemos fazer nada, a menos que o renomado médico, o Dr. Shifen, possa vir para trazê-la de volta à vida, criando um milagre médico. 5 minutos. Encontre o Dr. Shifen imediatamente. Sim, Fuzon. Este Dr. Shifen já se retirou da comunidade médica internacional. Desapareceu por 5 anos inteiros. Não há ninguém que saiba seu paradeiro. Avó. Fuzon. Uma pessoa morta não pode voltar à vida. Por favor, aceite o luto e se conforme. A pessoa ainda não morreu, porque cobrir com um pano branco. Não precisamos limpar aqui. Saiam. Você é uma faxineira imunda. O que está esperando? Se você perturbar o corpo da senhora Fu, mesmo que você tenha 10 vidas, não será o suficiente para você morrer. Arrastem-na para fora. A SRA Fu ainda não morreu. Eu posso salvá-la. O que você disse? Você é uma faxineira imunda. Está se passando por, na frente da família Fu. A senhora Fu já está em estágio terminal de câncer. Não apenas está em coma há 6 meses, mas seu coração parou por 5 minutos. Você está falando bobagens, dizendo que pode salvá-la. A SRA Fu não está em estágio terminal de câncer. Ela apenas está em coma devido a envenenamento. Se o veneno for expelido, ela se recuperará naturalmente. Vocês médicos incompetentes, soltem-me imediatamente. Você mulher imprudente. Você. A SRA Fu está com o último suspiro. Se atrasarmos mais 5 segundos, ela certamente morrerá. Solta ela. Deixa ela tentar. Vovó. Vovó, você realmente acordou. Chuntin Shifeng. Ressuscitar dos mortos. Será que você é? Então, você é o famoso médico Shifeng. Eu sou o presidente do grupo Fuxen. Já ouvi falar muito de você. Moça. Sua graça salvadora. Nossa família Fu, realmente não sabemos como agradecer você. Ah, a propósito, moça. Você é solteira. Moça,
Sua graça salvadora. Nossa família Fu, realmente não sabemos como agradecer você. A propósito, moça, você é solteira. Vovó. Eu? Se você for solteira, eu acho que devo apresentar meu neto mais velho para você. Desculpe, vovó. Eu já sou casada. A propósito, vovó, minha cunhada Meng Xiaomen ainda é solteira. Que tal unirmos nossas famílias? Quando chegar a hora, eu apresento Xiaomen ao Sr. Fushen. Assim, nós seremos como uma família. Ótimo. Eu Meng Xiaomen logo vai se casar com a rica família Fu, se tornando a futura dama do Círculo Nobre de Pequim, a senhora Fu do Fushen. E nossa família Meng, por causa deste casamento, vai subir como um foguete. E você, Shu Yan, nesta vida, só vai ser como na vida passada, esmagada por nós. Na vida passada, fui eu quem deu a chance de se casar com os ricos, de bandeja para a Meng Xiaomen. Nesta vida, eu não vou deixar ela se dar bem de novo. Vovó, eu estou solteira. Vovó, eu estou solteira. De verdade. Que ótimo. Olha o meu neto. Bonito e rico. Carinhoso e atencioso. Sabe cozinhar e cuidar da casa. Aí também tem um tanquinho de 8 gominhos. Tira a roupa logo. Deixa a moça ver. Vovó, para com isso. Esse tipo de coisa, tem que pedir permissão da moça primeiro. Obrigada. Você ainda está no seu período. Não se canse muito. Sr. Fu. É a primeira vez que alguém lembra do meu período. Esse idiota do Mencili, deixando uma esposa tão boa, não sabe valorizar. Foi lá fora procurar outra. Manda retirar imediatamente o investimento no projeto da Men. Sim. Sr. Fu. Isso é assunto nosso do casal. Você não precisa se meter por mim. É melhor você se concentrar em se preparar para o casamento com a Xiaomen. Na vida passada, Fu Shen sempre mamou em silêncio. Enquanto eu estava cega e surda, totalmente focada no Mencili, aquele canalha. Nesta vida, eu vou segurar firme minha própria felicidade. Um homem tão incrível como o Sr. Fu, claro que eu quero me casar com ele. Que ótimo. Vamos, então vocês dois agora corram para pegar a certidão de casamento. Eu ouvi dizer que a velha senhora Fu, hoje no seu aniversário de 80 anos, no banquete de aniversário, vai anunciar quem é a nora que ela escolheu. É mesmo? Eu disse, mãe Cili, você tem certeza que a nora da família Fu é a sua Xiaomen? Na vida passada, foi hoje que a velha senhora Fu anunciou que eu era a nora da família Fu. Nesta vida não vai dar errado. Xiaomen, este banquete é muito importante. Você tem que recuperar toda a cara perdida do casamento da Liu Jiao. Claro! A velha senhora Fu não só vai anunciar a identidade da nossa Xiaomen, mas esta mansão também foi feita pela velha senhora Fu, sob medida para a nossa Xiaomen. Exatamente. E a senha da porta desta mansão é a data de nascimento da Meng Xiaomen.
Nossa! O casamento entre as famílias Men e Fu realmente é uma bênção. De 8 gerações. Sim, a partir de agora nós os parentes. Tudo graças ao cuidado do Xiaomen. Sim, Xiaomen. Antes que o banquete de aniversário comece, leve a gente para dar uma olhada na mansão, para ampliar nossos horizontes. Senhorita Men, esta mansão foi feita exclusivamente para você pela senhora Fu. A senha da porta é o seu aniversário. 1012. Não tem problema. Deve ter sido um erro meu. Eu errei. Xiaomen, você não disse que a senha da mansão é o seu aniversário. Porque depois de tantas tentativas, ainda não abre. Mãe Sili, você não estaria mentindo. A sua Xiaomen é realmente a nora da família Fu. Não pode ser. Se não for o meu aniversário de Men Xiaomen, de quem mais seria? É o meu aniversário. Não é aquela ex-nora que a família Men descartou. O que ela acabou de dizer, que a senha da porta é o aniversário dela. O que isso significa? Shuyan, de novo você. Para se casar comigo de novo. Você me seguiu até a família Fu. Na época você insistiu em se divorciar. Agora está aqui me implorando. Shuyan, você é uma solteirona. Você sabe que a família Men vai se casar com a família Fu. Agora você vem nos implorar, querendo voltar para a família Fu. Nem pensar. Shuyan, você não acha que você é a nora escolhida pela família Fu? Você não passa de uma usada que a família Men descartou. Ainda sonha em se casar com a família Fu. Mesmo que você esteja nesse degrau agora, a família Fu ainda vai te achar suja. Não sei como você tem a cara de pau de dizer essas palavras ardentes, de chamar você de pequena vadia. Você veio para a casa da nossa Xiaomen. O que você quer fazer? Claro que é voltar para minha própria casa. Shuyan, eu disse que você está gorda e você ainda está ofegante. Esta é a rica família Fu. Como você, uma sapatona, pode entrar? Mãe Sili. O código de acesso da casa Fu. Como é o aniversário da sua ex-nora? Será que ela é a verdadeira jovem senhora Fu? Impossível. A jovem senhora Fu. Como pode ser você, uma sapatona suja e nojenta? Ah, claro, você deve ter mudado o código de acesso para o seu próprio aniversário. ESC. Shuyan, pare de fingir. Eu sei. Você também veio de uma reencarnação. Então você sabe muito bem. Na vida passada eu era a esposa de Fu Shen. Nesta vida a jovem senhora só pode ser eu. Então agora, saia da minha vila imediatamente. De fato, na vida passada você era a jovem senhora Fu. Mas nesta vida, você não é. Você, mulher, do que você está falando? Shuyan, pare aí. Que merda você acabou de dizer? A jovem senhora Fu não sou eu. Será que é você uma sapatona pisoteada? Esta é a senhora Fu, que preparou com carinho as 5 joias e um diamante para a jovem senhora experimentar. Viu só? Assim que eu entrei, a senhora Fu já tinha 5 joias e um diamante prontas para mim. É isso mesmo. Nossa Xiaomen é a jovem senhora da família Fu, sua divorciada e amarelada. Meu filho nem te quer mais. Com o que você vai competir com nossa Xiaomen? Ainda vem aqui se fazer de esposa do homem mais rico. Ah, meu Deus! Tanto ouro e joias. Valem pelo menos milhões. Sua família Men realmente subiu na vida. Entrou para a elite. Esse trabalho parece ser de um mestre internacional.
Só o trabalho manual já vale 2 apartamentos em Jianshen. Xiaomen, coloque isso. Vamos admirar. Irmão. Shuyan. Eu sei que você está com inveja de mim por ter me casado com a rica família Fu. Então você veio aqui para causar problemas. Mas não adianta. O que é verdade não pode ser falso. Eu, Xiaomen, realmente tenho essa sorte. E mesmo que você renasça, vai continuar sendo um lixo que ninguém quer. Xiaomen, eu me lembro que você não é do signo da cobra. Porque o pingente tem um dragão. Dragão. Essas joias não foram feitas sob medida para a jovem senhora Fu. Como erraram o signo de Xiaomen, dragão. Eu me lembro que sua ex-cunhada é do signo do dragão. Não só a senha do portão é dela, mas o signo também bate. A jovem senhora Fu. Será que é realmente ela? Dragão não briga com cobra. Homem não briga com cachorro. Meng Xiaomen, você é apenas uma cobra local. Será que você está sonhando em usar um colar? Vem-se passar por um dragão verdadeiro. Que história é essa de dragão? Cobra e dragão são bem parecidos. Isso aí é claramente uma cobra. É mesmo. Senhora Fu, como poderia errar o signo da nora? Deve ser porque vocês estão ficando velhos e com a vista cansada. Só se enganaram. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Esses modelos são todos do gosto da nossa Xiaomen. A senhora Fu realmente se esforçou. Senhorita Men, a senhora Fu sabe que você tem distúrbios de coagulação e não pode furar as orelhas. Por isso escolheu brincos que são de pressão. Você pode usar sem preocupação. Mas aqui só tem brincos de gancho e de argola. Será que a empregada pegou errado? Xiaomen, como é que esses brincos feitos sob medida para você precisam de furo na orelha para usar? Eu lembro que você nunca furou as orelhas. Olhem, esses modelos são bem parecidos com os que a Shuyan está usando. Xiaomen, esses acessórios que a senhora Fu preparou, eu acho que não foram feitos para você. Parecem mais terem sido feitos sob medida para sua ex-cunhada. O que você está dizendo? Se não foram feitos para mim, para quem mais seriam? Meng Xiaomen, se não me engano, você não tem furos nas orelhas. Quem disse que a nossa Xiaomen não tem furos nas orelhas? A nossa Xiaomen já sabia que a senhora Fu vou dar a ela brincos de ouro. Então eu acabei de furar minhas orelhas ontem. Ou, nesse caso, porque não deixa Xiaomen usar para todos verem? É Xiaomen, já que você tem furos nas orelhas, coloque esses brincos para todos nós apreciarmos. É, coloque. Você vai ficar linda com eles. Sim, coloque. Mãe, você sabe que eu não tenho furos nas orelhas, porque ainda quer que eu use. Xiaomen, mesmo sem furos você tem que usar. Aguente um pouco. Não deixe nossos parentes e amigos levarem na brincadeira. Vamos. Ah. Vejam só, eu disse que essas joias foram feitas sob medida para mim pela senhora Fu. Assim sim. É isso mesmo, nossa Xiaomen. É a verdadeira senhora Fu. Ao contrário de certas coisas de segunda mão que ninguém quer, que insistem em se passar por damas da alta sociedade. Mãe, não perca tempo com essa mulher. As 5 joias que a SRA Fu deu ainda não foram todas usadas. Xiaomen, abra rápido, para todos verem. Que o céu nos proteja. Desta vez não pode dar errado de novo. Este anel de diamante estrela do anjo, que vale 100 milhões, foi feito pela senhora Fu, de acordo com a medida do dedo anelar da Sortamen, feito sob medida. Uma simples corrente. Brincos diferentes da vida passada. E daí? Contanto que este anel de casamento seja exatamente igual, então minha identidade como a senhora Fu nunca estará errada. Vocês todos viram, este anel de casamento que vale 100 milhões. É o único no mundo. Esta é a senhora Fu, que encomendou especialmente para nossa Xiaomen.
Este anel de diamante é tão lindo. Xiaomen, coloque-o rápido. Deixe a tia tirar uma foto para postar no círculo de amigos. Coloque rápido, eu também quero postar. Ah. Na vida passada, este anel de casamento na minha mão foi colocado por Fu Xin pessoalmente. E nesta vida, eu ainda sou sua esposa. Não vai mudar. À primeira vista, este anel não mudou. Mas o anterior usava um suporte de prata. Eu não gostava. Então eu disse ao designer. Para mudar o suporte para platina. O quê? Platina. Se eu não me engano, você, Meng Xiaomen, é fortemente alérgica à platina. Na vida passada, eu usava este anel todos os dias. Como poderia ser alérgica? Esta mulher certamente está me enganando de novo. Que platina? Que alergia? Este anel foi dado a mim pessoalmente pela família Fu. Certamente não há problema. Esta mulher, até agora, ainda está falando besteira. Eu aposto, em menos de 5 segundos, sua mão ficará cheia de erupções. A sua maldita ainda ousa amaldiçoar nossa Xiaomen. Olha só se eu não te mato. Ai meu Deus. Xiaomen, sua mão realmente está alérgica. Não é a senhora Fu quem fez esse anel sob medida para você. A você só usou por 5 segundos. Como já causou alergia. Isso não é alergia. Foi eu que esfreguei. Acidentalmente. Xiaomen. Esses metais que a senhora fudeu, porque a Xiaomen não pode usar nenhum. Hoje vai ser anunciado oficialmente. A nova senhora Fu, será que é ela? Calem a boca todos vocês. A nova senhora Fu não é a nossa Xiaomen. Será que é essa coisa de segunda mão que ninguém quer? O que está acontecendo? Isso é completamente diferente da minha vida passada. Por quê? Porque eu sou alérgica ao anel. Por quê? Porque eu não posso usar minha aliança. Meng Xiaomen, a razão aqui é muito simples. Porque nesta vida, a nova senhora Fu não é você, mas sim eu. Impossível. A nova senhora Fu só pode ser eu, Meng Xiaomen. Nunca será outra pessoa. E esses presentes que a família Fu enviou não podem ser essas porcarias. A propósito, Xuyan, não foi você que trocou antes. Você usou essas coisas velhas de propósito para me humilhar. Exatamente. Com certeza foi você que fez isso. Veja, o senhor Fu está muito ocupado com o trabalho. Não tem tempo para tirar fotos do casamento. Então essas fotos são da senhora Fu. Já pedimos para alguém editar as fotos para vocês. O que acha? Está satisfeita? A propósito. Aqui debaixo deste pano vermelho estão as fotos do casamento meu e do meu marido Fu Shen. Xuyan, acho que você nunca imaginou, nem em seus sonhos mais loucos, que a senhora Fu iria nos ajudar e preparar nossas fotos de casamento. Você, sua malvadinha, achou que trocar algumas peças de metal iria te fazer passar pela esposa do Fu. Quando minha irmã revelar sua verdadeira identidade, eu vou te dar uma lição, sua vadia. Mãe, irmão, ela acabou de me humilhar tanto. Precisamos dar uma lição nela dessa vez. Xuyan, você tem coragem de fazer uma aposta comigo? Se debaixo desse pano vermelho estiverem as fotos do meu casamento com Fu Shen, então você sai daqui. Tira toda a roupa e desfila pelada. Isso mesmo. Pelada pelas ruas. Beleza. E se debaixo desse pano não estiverem suas fotos de casamento com Fu Shen, o que a família Meng irá fazer? Se não for, então nós vamos comer merda. Isso mesmo, comer merda. Comer merda é o que vamos fazer. Eu topo. Ótimo. Então hoje eu vou te mostrar, nesta vida, quem é a verdadeira esposa do Fu. Impossível. Como isso pode ser a noiva nessa foto? É realmente a Xuyan. Nunca imaginei que depois de sair da família Meng, ela iria se envolver com a família Fu. Há toda essa confusão.
A ex-nora da família Men é a jovem senhora da família Fu. Impossível. Isso é simplesmente impossível. Shu Yan, como pode ser você nessa foto? Sua vagabunda. O que você fez? Isso foi o cachorro da senhora que acabou de fazer. Por favor, sirvam-se. O que você está fazendo? Eu sou a jovem senhora da família Fu. Me solta. O que você está fazendo? Eu sou a jovem senhora da família Fu. Sai daqui. Sua vagabunda, você se aliou aos empregados para nos humilhar. Você vai morrer mal. Essa Shu Yan, ela está grávida. O bebê dela não será o herdeiro da família Fu. Sua vagabunda. Acabou de se divorciar de mim e já foi atrás de outro homem. Sua vagabunda. Eu disse que tudo mudou nesta vida. Eu era escolhida para ser a jovem senhora da família Fu, mas você subiu na cama dele escondida e ainda engravidou dele. Sua vagabunda sem vergonha. Você seduziu um homem. Seduziu até o meu genro. Eu não vou descansar até te matar, sua amante. Essa Shu Yan não só subiu na cama como amante. Seduziu o marido da própria cunhada. Isso é muito sem vergonha. Que nojo. Eu disse que essa família rica Fu não poderia aceitar uma divorciada como ela, mas ela subiu na vida vendendo o corpo. Mãe, Você já terminou. Vocês ainda não entenderam. Na vida passada, o título de jovem senhora da família Fu eu dei para você. Nesta vida, só levou vendo o que é suyo. não fale sem saber. Sua desavergonhada. Não pense que eu não sei. Você está grávida desse bastardo. Só quer roubar meu lugar, não é? Tá bom. Então hoje eu vou acabar com esse bastardo na sua barriga. Vamos ver como você vai competir comigo. Vamos, seguram essa desavergonhada. Me soltem. Meng Xiaomen, o que você quer? Se ousar tocar em mim e no meu bebê, um fio de cabelo. A família Fu não vai perdoar vocês. Para. Quem ousa tocar na jovem senhora da família Fu? Sogro. Vovó marido. Querida, você está bem. O quê, querida? Não é sogro. O que você quer dizer? A jovem senhora escolhida pela família Fu não é nossa Meng Xiaomen. Cala a boca. Quem é seu sogro? Uma família inferior como a sua. Não merece se casar com a família Fu. Vovó. Marido. Vocês não estão enganados. A noiva que a família Fu vai casar não sou eu, Meng Xiaomen. E os presentes e as fotos do casamento não eram para mim. De onde veio essa louca? Que bobagem você está falando? Quem é seu marido? Shu Yan é minha esposa. O que você é? Na vida passada, depois de casados, Fu Shen nunca me tocou. Ele não tinha desejo por mulheres. Por quê? Ele vai ter um filho com aquela peste da Shu Yan. Que desgraça. Nós fomos todos enganados por esses vigaristas da família Men. A família Men não só está cega, escolheu a nora errada. Agora ainda nos engana, dizendo que o Fu é o genro deles. Que falta de vergonha. Vamos, vamos. Que vergonha. Impossível. O que está acontecendo? Porque desta vez foi assim. Na vida passada, você só conseguiu se casar com o Fu Shen porque a avó Fu queria retribuir minha ajuda. Por isso concordou com o casamento com a família Meng. Que pena. Mas nesta vida há chance de entrar na família Fu. Não vai ser sua. Nosso chefe Fu disse cancelar toda a cooperação com o grupo Men. Daqui para frente, vocês não podem nem pisar em Jianshen. Fora daqui. Mãe, tudo por causa dessa Shu Yan. Ela me fez perder o lugar de jovem senhora da família Fu e ainda levou o grupo Men à falência. Se eu soubesse, eu deveria tê-la matado. Agora, nossa família Men não tem mais nada. Como vamos viver? Agora é dezembro.
Na vida passada, no final de dezembro, o famoso grupo financeiro S estava contratando o gerente da região Ásia-Pacífico. Naquela época, eu fui a primeira, no exame escrito, e fui contratada direto, com salário anual de milhões. É mesmo? Mãe, como eu não pensei nisso antes. Na vida passada, você foi o primeiro no exame escrito, conseguiu um emprego. Nesta vida, também com certeza vai conseguir o mesmo resultado. É sim. Mãe, se meu irmão se tornar o gerente geral do Grupo S, então nossa família MEN ainda pode prosperar. Quando eu for promovido a gerente geral do Grupo Ásia-Pacífico, nem falo daquela Shuyan, nem toda a família Fu. Eu Meng Si Li. Nem vou ligar. Gostou? Falta algo. Amanhã te acompanho para comprar. Não precisa. Roupas e brinquedos da criança já encheram o quarto todo. Essa sopa de galinha. Fiquei 3 horas cozinhando. Vem provar. Alô? Alô, Sr. Fu. O grupo financeiro S que o senhor e a senhora fundaram vai realizar em breve o processo seletivo para o gerente geral da Ásia-Pacífico. Já enviei as questões do exame escrito. O senhor acha que está bom? Já vi todas as questões. Ainda não estão profundas o suficiente. Preparem outro. Mas, Sr. Fu, os elaboradores que encontramos já são os melhores talentos financeiros de Wall Street. Realmente não conseguimos encontrar elaboradores melhores. Menos conversa. Continuem procurando. Na vida passada, para ajudar Meng Si Li a se tornar gerente geral da Ásia-Pacífico, é que aceitei Fu Shen elaborar as questões desse exame. Mas nesta vida, eu só quero ajudar o Fu Shen a se preocupar menos. Querido, que tal? Eu faço isso. Amor. Com o seu talento e capacidade, claro que não tem problema. Mas você está grávida agora. Não quero que você se esforce demais. É só criar uma questão. É moleza. Estar grávida não é nada. Você não me deixa fazer nada. Estou tão entediada que vou mofar. Tá bem. Então obrigado, amor. Par. Shuyan. Porque é você de novo. O que você está fazendo aqui? Você não vai dizer que veio fazer o teste escrito do Grupo S. É mais ou menos isso. Você que foi babá por 5 anos. E uma dona de casa desconectada da sociedade, só pode seduzir o marido da Xiaoman com o seu corpo. E ainda sonha em ser a gerente geral da região Ásia-Pacífico. Você acha que merece? Espere só. Quando eu Meng Si Li ganhar o primeiro lugar no teste escrito e me tornar a gerente geral da região Ásia-Pacífico, vou-te esmagar até virar lama. Então vamos ver para crer. Bem-vindos ao Grupo S, Região Ásia-Pacífico, concurso de seleção para o teste escrito de gerente geral. Agora, vou distribuir as questões para todos. Este teste é exatamente igual ao da vida passada. Nesta vida, com certeza vou tirar a nota máxima no teste escrito. A posição de gerente geral é minha. Isto. Como assim todas as questões estão em inglês? Na vida passada as questões eram todas em chinês. Na vida passada todas as questões eram os que eu já tinha feito no livro de referência. Como assim nesta vida mudaram todas as questões? Não. Errado. Com certeza deram a prova errada. Examinador. Essas questões estão todas erradas. Com certeza você pegou a prova errada. O quê? Errado. Não é possível. E essas provas são de alto sigilo da nossa empresa. Acabei de tirar do envelope lacrado. Absolutamente impossível estar errado. Não. Essa prova era originalmente em chinês. Agora mudaram para inglês. E as questões também estão erradas. O que está acontecendo? Como ele sabe que as questões estão erradas? Será que ele viu antes? Esse grupo S não dizia ser absolutamente aberto e justo. Será que alguém conseguiu entrar pelas costas? Escutem todos. Essa prova está com problemas. Ninguém faça. O que você está fazendo de errado? As questões da nossa empresa não tem nenhum problema. Se continuar perturbando a ordem do exame, eu vou ter que expulsá-lo. Quem você pensa que é para me expulsar?
Eu sou o futuro gerente-geral da Ásia Pacífico, do seu grupo S. Onde está o seu examinador-chefe? Onde está o seu elaborador de questões? Quem quer me ver? Shu é esse cara. Ele não só perturbou a ordem do exame, mas também disse que nossas questões estão erradas. Shuyan, como pode ser você? O que eu estou procurando é o CEO do seu grupo S, que é o autor das questões deste recrutamento. Meng Xili, quem você pensa que é? Achando que pode ver quem quiser. Shuyan, quem eu sou? Você mulher não pode não saber. Na vida passada eu Meng Xili consegui o primeiro lugar no exame escrito e me tornei gerente-geral da Ásia Pacífico. Nesta vida, o cargo de gerente-geral da Ásia Pacífico também será meu. Meng Xili. Esse primeiro lugar não é algo que se fala de boca para fora. Se você realmente tem habilidade, prove para mim. Claro que vou fazer o exame. Mas não vou fazer essas questões erradas. Você mulher. Não vai fazer o exame. O que está fazendo aqui? Sai daqui agora. Quem te deu essa coragem de falar assim com a chefe Shu? Ela é a CEO do Grupo S. E a examinadora principal deste recrutamento. E a autora das questões. O que você disse? Essa mulher que só sabe lavar e cozinhar. Como ela pode ser? Então pense bem. Na vida passada, como você conseguiu o primeiro lugar? E como se tornou gerente-geral da Ásia Pacífico? E Chefe Shu, nós fundamos o Grupo S juntos e queremos recrutar um gerente-geral para a Ásia Pacífico. O autor das questões me deu alguns exames, mas não estou satisfeito com eles. Então, queria pedir sua ajuda para criar as questões. Você tem tempo? sem problema, eu tenho tempo. Para quem você está ligando? A comida está pronta. Rápido. Falo com você depois. Já está quase pronto. Se o Cili olhar essas questões importantes, ele vai conseguir o cargo de gerente-geral da Ásia Pacífico. Você está maluco. Você é uma dona de casa ou que está rabiscando. Eu só vi que algumas questões eram importantes, então só marquei algumas. Tá bom, tá bom. Vai arrumar o chão. Você não entende nada. Então olha mais algumas vezes. Que ótimo. Essas questões de prova eram todas que eu já tinha feito. Então você realmente é. Nossa Cili vai tirar o primeiro lugar na prova. O cargo de gerente-geral da Ásia Pacífico é dele sem dúvida. Vamos todos testemunhar esse momento emocionante. Me solta. O que vocês estão fazendo? Cili é o gerente-geral da Ásia Pacífico. Como vocês ousam fazer isso com ele? Isso foi na vida passada. Nessa vida, ele não é mais. Meng Xili perturbou gravemente a ordem do exame e ofendeu a nossa examinadora diretora Shu com palavras desrespeitosas. Agora ele está banido de toda a indústria. Nunca mais será contratado. Que história de examinadora. Com certeza foi você sua maldita. Exatamente. Ela é só uma empregada que lava e cozinha. Como pode ser a examinadora do Grupo S? A diretora Shu não só é a examinadora dessa prova, mas também a CEO do nosso Grupo S. Se vocês ousarem desrespeitá-la de novo, eu chamo seguranças. Amigos internautas, é essa mulher chamada Shuyan. Ela não só traiu meu filho, como também subiu na cama e seduziu meu genro. Agora, vendendo o corpo, virou o quê? CEO executiva. E destruiu a carreira do meu filho de propósito. Isso mesmo. Essa mulher sem vergonha não tem direito de ser CEO do Grupo S. Shuyan. Você só foi.
Babá da família Mem por 5 anos. Além de lavar e cozinhar, o que mais você sabe fazer? Agora diz que é CEO do Grupo S. Eu falo de finanças, você entende. Quem vai acreditar nisso? Os olhos dos internautas são perspicazes. Você, Shuyan, é só uma mulher de segunda mão. Ouçam bem, pessoal do Grupo S. Devolvam logo o cargo de CEO ao meu filho. Então eu pergunto, Meng Si Lee, você que direito tem de sentar no cargo de CEO do Grupo S? Shuyan, quem você pensa que é? Que direito tem de me criticar? Não acha que está sendo arrogante? Se tiver coragem, vamos competir. Está bem, competiremos. Mas já que vamos competir, que tal definir de antemão o que acontece se eu ganhar e se eu perder? Se eu ganhar, você se despirá em público e correrá nua pelo Grupo S. Se eu perder, não serei mais homem e me castrarei agora mesmo. Falo. Comparar o quê? Na minha vida passada, depois de me tornar o gerente-geral da Ásia Pacífico, comprei ações de 3 empresas e no mesmo dia elas dispararam. Ganhei 1 bilhão. O desenvolvimento do mercado de ações nesta vida, com certeza, será igual ao da vida passada, já que é uma empresa financeira. Então vamos apostar em ações. Que tal? Meng Si Lee, você também reencarnou e daí? Nesta vida, com certeza vou fazer você perder de forma convincente. Tudo bem, sem problemas. 3 ações, 1 bilhão de investimento total. Nesse curto espaço de tempo já subiu vários milhões. Visão tão precisa. Parece que esse Meng Si Lee realmente é um talento no mundo financeiro. Shuyan, você não comprou nada até agora, será que é analfabeto? Não consegue entender a interface do mercado de ações. $63. Então vamos contar de cima para baixo. Compra 63ª ação. Shu, você está louco. Você está apostando com Meng Si Lee agora. E ainda é uma transmissão ao vivo global. Para vencer ele, você não deveria escolher com cuidado. Como pode decidir jogando dados? E essa 63ª ação é só uma pequena fábrica de equipamentos médicos. Isso. Compra as ações dessa empresa. 2 bilhões de investimento total. Essa mulher realmente escolheu ações jogando dados. Ela não entende nada do mercado de ações. Como ela foi parar no nosso Grupo S? Para se tornar CEO executivo. Entregar a empresa nas mãos de uma mulher assim só vai levar à falência. Olhem só, eu não estava errado. Essa mulher é uma acompanhante que subiu na vida usando o corpo. Não tem nenhum conhecimento financeiro. Deveria ser exposta e investigada. É isso. Vocês vão ver como meu irmão vai arrasar com essa velha inútil. Como podem ver, o Sr. Meng é o talento financeiro que o Grupo S precisa. O gerente-geral do Grupo Ásia Pacífico deveria ser ele. Exatamente. Enquanto essa mulher não só não entende nada de finanças e ações, mas quase causou perdas para a nossa empresa. Um talento financeiro como o Sr. Meng realmente é um crime. Shuyan, parece que o cargo de gerente-geral é meu. Agora começa a cumprir sua aposta. Tira a roupa. Calma. Meng Si Lee, o jogo ainda não acabou. As 3 ações que você acabou de comprar já pararam. Quer virar o jogo? Nem sonho, tira a roupa. Ei? Retire imediatamente Diao Yunding e Fei Shi. As tecnologias médicas centrais dos 3 grandes grupos, todas entregues para a fábrica de equipamentos médicos Shengxin. Shuyan, eles te chamam de Shu-chefe. E você está viciada nisso. Você acha que as tecnologias médicas centrais dessas 3 empresas foram desenvolvidas por você? Você pode simplesmente entregar. É isso. Agora a internet está transmitindo ao vivo. Você é uma mulher que todos querem bater. Continue fingindo. Você vai morrer ainda pior. Shuyan, agora cumpra sua aposta. Tira a roupa e corra nua, ainda dá tempo. Senão, quando eu me tornar o gerente-geral da Ásia Pacífico, vou-te fazer morrer ainda mais feio. Subiu. Nossa, o chefe Shu só fez uma ligação em apenas alguns minutos. As 3 ações que Meng Si Lee comprou caíram um limite diário, enquanto a ação que o Sr. Shu comprou subiu vertiginosamente. Esse Sr. Shu, que diabos ele é? Isso não pode ser. Essas 3 ações que eu comprei não têm problema algum. Deve ser essa mulher. Foi você que fez isso. Meng Si Lee, você ainda não entendeu. Na vida passada, essas 3 ações subiram assim. O que você quer dizer? Se não fosse na vida passada, quando você comprou ações dessas 3 empresas, eu não teria entregue a tecnologia central para essas 3 empresas fazerem. Que pena. Nesta vida, você não vai conseguir. Acabou nossa família, Meng está arruinada. Isso era 1 bilhão. Era todo o patrimônio da nossa família Meng. Agora foi tudo por água abaixo. Alguém
Agora você perdeu. É hora de cumprir sua aposta. Castre ele. Não. Irmão, meu filho, meu filho. Não. Mãe. Mãe, acorde. Mãe. Mãe, você finalmente acordou. Os resultados do exame saíram. O paciente está no estágio final de câncer gástrico. Nesse último período, coma o que quiser, coma o que gostar. Câncer gástrico terminal. Na vida passada, minha saúde sempre foi boa. Exames nunca mostraram problemas. Nesta vida, como de repente é câncer de estômago em estágio avançado, deve ser o hospital de vocês, querendo nos enganar. Querendo extorquir dinheiro da família Mann. A saúde da minha mãe sempre foi muito boa. Com certeza vocês médicos incompetentes erraram. Se não acreditam, podem ir a outro hospital para verificar. Essa família é realmente insuportável. Minha barriga está doendo muito. Mãe, Doutor, minha mãe está com tanta dor. Arranjem a cirurgia logo. não é que não queremos fazer a cirurgia, mas as células cancerígenas dela já se espalharam para todos os órgãos. Além disso, a paciente é idosa. A taxa de cura é muito baixa, a menos que vocês estejam dispostos a chamar a lendária médica Fênix Vermelha. Só ela pode ressuscitar os mortos. Tudo bem. Vamos pagar o que for necessário. Tudo bem, vamos contatar a médica Fênix Vermelha agora. Vocês precisam pagar a taxa da cirurgia. Alô? Alô, médica Fênix. Nosso hospital acabou de receber uma paciente chamada Li Giffen, com câncer de estômago em estágio avançado. Só você pode salvá-la. Você tem tempo agora. Li Giffen. Não é minha ex-sogra. Deixa para lá. Salvar uma vida é melhor que construir 7 pagodes. A família Meng já recebeu o castigo que merecia. Tudo bem. Estou indo agora. Ok. Porque a médica Fênix Vermelha ainda não chegou. Shuyan. Você, mulher, ainda tem a cara de vir aqui. Na vida passada, minha mãe está bem de saúde. Como pode em outra vida ela ter câncer? Com certeza foi você, mulher, quem causou isso. Você é estrela da desgraça. Você não só roubou meu noivo, como também arruinou a carreira do meu irmão. Agora, você ainda quer matar minha mãe. Shuyan, você vem aqui agora, só para ver a humilhação da família Meng. Que pena. Dr. Shifeng, vai vir logo curar minha mãe. Seus planos malignos não vão funcionar. Eu vejo que você é alguém que veio intencionalmente atrapalhar, querendo atrasar nossa recepção ao Dr. Shifeng. Vai embora agora. Eu sou do hospital, especialmente convidada para realizar a cirurgia na sua mãe. Dr. Shifeng, abra caminho agora. Isso dói muito. Dr. Shifeng, por que ela ainda não chegou? Eu te imploro. Faça a cirurgia em mim. Dr. Shifeng, no telefone disse que chegaria logo. Como ainda não chegou? Façam os preparativos para a cirurgia primeiro. E eu vou pessoalmente esperar na entrada. Shuyan, você e esse tal Dr. Shifeng, trazendo medicamentos desconhecidos, querendo envenenar minha mãe novamente. Meng Sili, eu te aviso. Este remédio especial é o único no mundo. Sem ele, sua mãe certamente morrerá. Shuyan, você ainda está fingindo até agora. Você já não fez o suficiente para arruinar a família Meng. Nesta vida você não vai machucar minha mãe de novo. Eu não vou deixar você machucar minha mãe. Shuyan, dessa vez seus planos não deram certo. Se você não sair agora, eu vou fazer com que o bebê na sua barriga encontre o rei do inferno. Você colhe o que planta. Não há escapatória. Talvez essa seja a maldição destinada à família Meng. O castigo inevitável. Dr. Shifeng, por favor, espere. Diretor, quando o Dr. Shifeng vai chegar? Dr. Shifeng, finalmente você chegou. O paciente já está na sala de cirurgia, esperando por você. Shuyan. Você está dizendo que Shuyan é o Dr. Shifeng? Se Shuyan é o Dr. Shifeng, então esses remédios. O que vocês dois idiotas fizeram?
Isso vai matar a mãe de vocês. Já que vocês insistem em cortar a chance de sobrevivência do Li Então Yifan, eu eu não posso fazer mais nada. Já se passaram meia hora. Mais 10 minutos de atraso. E a mãe de vocês com certeza vai morrer. Shuyan, por favor, salve minha mãe. Shuyan. Por favor, salve minha mãe. Eu sei que errei. Todos os erros são meus e do meu irmão. Por favor, não abandone ela. Vocês podem sair do hospital, apesar de o Dr. Shifen ter feito a cirurgia a tempo. Mas porque seu filho derrubou o remédio especial. Então, no geral, sua expectativa de vida falta só 1 ano. Vocês dizem, na minha vida passada eu estava bem, mas como é que nessa reencarnação eu peguei câncer de estômago? Deve ter alguém tentando me prejudicar em segredo. Shuyan. Não foi você, mulher, que fez alguma coisa nas escondidas que me fez pegar câncer de estômago. Shuyan, nesta vida por causa da sua interferência, tudo virou de cabeça para baixo. O câncer da minha mãe, não tem como você não estar envolvida. É isso mesmo. Na vida passada minha mãe estava super saudável. Você sabe disso. Então nesta vida, com certeza foi você que envenenou minha mãe. Li Yifan, na vida passada, na verdade no seu corpo, já havia uma doença latente, com risco de virar câncer a qualquer momento. Mas na sua vida passada, você conseguiu ficar saudável. Porque eu, em segredo, preparei remédios especiais para você. Misturei na sua comida, para evitar problemas no estômago. Mas infelizmente, nesta vida você me expulsou da família Meng. Então claro que não tem mais ninguém para preparar remédios especiais para você. Sua doença piorou. Foi culpa sua mesmo. Então se é assim, porque você não se apressa e se casa de novo com a Silly, para voltar para a nossa família Meng e cuidar de mim, é isso mesmo. A nora cuidar da sogra, é uma obrigação sua. Shuyan, antes mesmo que eu estivesse errada. Mas você também já dormiu com outro homem. Não pense que pode se aproveitar na minha frente. Vamos dar um passo atrás cada um. Desde que você mude de ideia, eu posso deixar você voltar para a família Meng e ser a nora da família Meng. Essa sua família é realmente sem salvação. Querida. Eu vim te buscar para casa. Ok. Vamos para casa. Shuyan. Pare de brincar de difícil. Não seja ingrata. Volte já para cá. Shuyan.